Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 26 de julho de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Remante, rebas. Arriba, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus ia passando. E um homem publicano chamado Zaqueu viu o Senhor Jesus e procurava vê-lo. Estava ansioso para ver o Senhor Jesus. Mas para entendermos essa palavra, temos que perceber quem era Zaqueu. Zaqueu era publicano. Os publicanos eram cobradores de impostos em nome do Império Romano. Cobravam impostos injustos. O povo não gostava dos publicanos, porque eles enriqueciam às custas do povo, deixavam o povo miserável. E eles sentiam-se traídos. Como é que eles, sendo judeus como nós, cobram impostos em nome de Roma? Então eles não eram bem vistos pelos judeus, pela sociedade. Eram vistos como ladrões. Então esse homem, sendo publicano e rico, quando viu Jesus passar, mostrou um desejo no seu coração de ver Jesus. Se querer ver Jesus não é apenas um desejo. Ele, para desejar ver o Senhor Jesus, ele cria nele. Porque no meio do povo havia uma divisão. Aqueles que criam e aqueles que não criam em Jesus. Porque os fariseus, os religiosos daquela altura e os saduceus, eles faziam questão de declarar que Jesus era um impostor, que não era o Filho de Deus. Por esse mesmo motivo é que ele foi crucificado. Então nem todo mundo acreditava em Jesus por causa da infâmia dos inimigos, dos religiosos daquela altura. Mas se ele desejou ver Jesus de todo o seu coração, a palavra do Senhor é clara em dizer que ele era rico. Ele desejou ver Jesus de todo o seu coração, é porque ele deixou o Espírito Santo tocar no seu coração. Porque ele acreditou que de fato Jesus era Filho de Deus. Ele abriu a porta do seu coração. E o Senhor Jesus viu a crença, viu a fé. Onde tem fé, tem manifestação do poder de Deus. Onde Deus é bem-vindo, onde Deus é chamado, onde Deus ele é aclamado, ele vem. A palavra do Senhor diz que Deus habita no meio dos louvores do povo de Israel. Por que Deus habita no meio dos louvores? Porque nos louvores ele é exaltado. Nos louvores ele é glorificado. Nos louvores o seu nome é colocado acima de todo nome. Então Zaqueu declarou a sua fé em Jesus.
com a atitude de querer vê-lo. O desejo do coração de Zaqueu mostrou para Jesus que ele de facto cria que ele era o Filho de Deus, que ele acreditava. A palavra diz que ele desejou vê-lo, mas não conseguia, porque era de pequena estatura e havia uma multidão. A multidão seguia Jesus onde ele ia. A multidão seguia, porque ele curava, libertava, restaurava, ele pregava o evangelho da paz, repregava o evangelho do arrependimento. Vidas eram tocadas, transformadas, libertas. Então a multidão o seguia. Quando as pessoas ouviam que era Jesus que passava, pegavam os seus doentes e todos iam correndo atrás daquele que cura, daquele que salva, daquele que liberta. Todos desejavam tocá-lo, todos desejavam ouvir a sua pregação, porque a palavra do Senhor diz que o povo comentava que ele era diferente. Eles diziam, ele prega com autoridade. Ele não prega como os fariseus, não prega como os outros pregam. A pregação dele é viva, tem unção, tem poder, tem glória. Quando temos aliança com Deus, quando temos comunhão com Deus, o Espírito Santo se move. Não era mais um homem de Deus, era o Filho de Deus, era o próprio Deus. E todos que tinham coração quebrantado percebiam, e se rendiam aos pés de Jesus, aos pés da cruz, por causa da atitude de fé que ele teve. O Senhor decidiu entrar dentro da sua casa. O Senhor entrou dentro da sua família. Ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Entrar dentro da tua casa. E todos nós sabemos o que acontece quando o Senhor Jesus entra num lugar. Quando entra. Quando o Rei da Glória entra. Os enfermos são curados, os cativos são libertos, milagres e prodígios acontecem. Onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Quando Jesus entra, a doença não resiste. A obra de bruxaria quebrada. As muralhas são quebradas, as fortalezas são quebradas. Quando o Senhor Jesus entra, coisas extraordinárias acontecem. Nós podemos imaginar o que aconteceu quando o Senhor Jesus entrou na casa de Zaqueu. Todos foram quebrantados, todos se arrependeram dos seus pecados e das suas iniquidades. E começaram a servir a Deus. E começaram a seguir a Deus. Apesar de ricos. Apesar de terem uma vida favorável. Eles se renderam aos pés da cruz. Quando Jesus entra numa casa, maldições são quebradas. Quando Jesus entra numa casa, ele muda a história daquela casa. Ele muda a história daquela família. Nada volta a ser a mesma coisa. Tudo é transformado, tudo é liberto. Nós que cremos em Jesus, nós que temos fé nele, também vamos clamar para que ele entre dentro da nossa casa nessa noite, para que haja transformação, libertação, para que haja conversão, para que ele venha quebrantar os corações.
Arriba, e todo aquele que ainda não confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador, que venha se render aos pés de Jesus, que Ele venha salvar a nossa casa e a nossa família. Que o Senhor Jesus visite e repouse em nossa casa nessa noite, assim conforme entrou na casa de Zaqueu. Vamos convidá-lo. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei, cearei com ele, farei nele morada. Vamos abrir a porta do nosso coração para que Jesus venha entrar. Vamos abrir a porta da nossa casa para que o Senhor Jesus venha entrar. E grandes coisas vão acontecer. Vidas serão transformadas, libertas. Quando o Mestre entra, milagres, prodígios e maravilhas acontecem. Ó Deus, nós te louvamos. Pai, nós te exaltamos porque tu és bom. E a tua misericórdia, Deus, ela dura para todo sempre. Te louvamos, Deus, por mais uma vez estarmos na tua santa e bendita presença. Deus, dormimos e acordamos porque o Senhor nos ajudou, porque o Senhor nos sustentou. Ó Deus, o que seria de nós sem a tua graça? Sem a tua misericórdia. Deus, o que seria das nossas almas sem o teu cuidado? Estamos aqui mais uma vez, ó Pai, graças ao teu cuidado. Graças, Deus, a tua santa e bendita misericórdia. Queremos te louvar, te exaltar e te agradecer. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Ó Deus, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados. Que o Senhor venha perdoar as nossas iniquidades. Deus, porque nós somos falhos e pecadores, mas o Senhor é um Deus de misericórdia. Um Deus que entra na casa de publicanos e pecadores, para dar a chance, ó Deus, da restauração, do arrependimento. Ó Deus, nos perdoa nessa noite. Lava, Deus, a nossa vida. Lava, Deus, a nossa casa, a nossa família. Lava, Deus, os nossos corações, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Ó Deus, apague, todas as nossas transgressões e iniquidades, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Porque a tua palavra diz, ó Deus, que aquele que se arrepende e deixa alcançará misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Restaura-nos, ó Deus, não nos lances fora da tua presença e não retires de nós o teu Santo Espírito. Deus, nós te convidamos nessa noite. Entra, Deus, dentro da nossa casa. Entra, Deus, dentro da nossa família, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Ó Deus, assim conforme o Senhor deu uma chance a Zaqueu, que era publicano e pecador, fazia aquilo que não te agrada. Ó Deus, mas o Senhor viu para a fé do seu coração. O Senhor viu para o quebrantamento. Deus, olha para nós também nessa noite. Ó Deus, olha para os nossos corações contritos. Olha, Deus, para os nossos corações quebrantados. Apesar das nossas falhas, dos nossos pecados e iniquidades. Tenha misericórdia de nós, filho de Davi. Ó Deus, tenha compaixão de nós.
E entra Deus dentro da nossa casa. E entra Deus dentro da nossa família. Deus e transforma. Deus remova todo espírito contrário. Remova, Deus, toda força contrária. Que todo o poder das trevas que tem governado a nossa casa, que tem dominado, que tem controlado, Deus, que caia por terra no poderoso nome de Jesus. Pai, que Jesus seja o Senhor da nossa casa. Que Jesus seja o Senhor da nossa família. Todo poder contrário, Deus, que seja quebrado, que seja neutralizado. Quebra, Deus, as maldições familiares. Quebra, Deus, toda herança familiar. Livra, Deus, a nossa casa do pecado, da iniquidade. Ó Deus, todos aqueles que estão na prática do pecado, na desobediência, na idolatria, Deus, quebranta os seus corações. Liberta, Deus, as suas vidas. Porque só o Senhor, por intermédio do seu Santo Espírito, consegue convencer o homem a largar o pecado, a iniquidade, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus, venha quebrantar os corações dos nossos familiares. Pai, assim como Josué declarou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus, que nós também possamos declarar, Deus, que a nossa casa esteja aos pés de Jesus, que a nossa casa, Deus, esteja aos pés da cruz. Deus, remova a enfermidade. Remova, Deus, toda doença. Remova, Deus, a miséria. Remova o fracasso. Remova o desemprego, os vícios, o adultério, as brigas, as contendas. A idolatria. Deus, toda a sujeira do maligno dentro da nossa casa, que seja removida e lançada fora. Deus, que toda planta que não foi plantada por Ti dentro da nossa casa seja arrancada e lançada fora. Pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Ó Deus, resplandeça o Teu rosto sobre a nossa casa. Resplandeça, Deus, o Teu rosto sobre a nossa família. Ó Deus, não importa de onde viemos, as maldições que existiram, Deus, na nossa linhagem. Faça, Deus, tudo novo. Derrama, Deus, um vinho novo. Traga, Deus, um recomeço para as nossas vidas. Ó Deus, nos dá a chance de recomeçar. Nos dá a chance, ó Deus, de viver uma vida nova. Remova, Deus, o sofrimento dentro da nossa casa. O jugo do maligno que seja quebrado. Deus, porque o Senhor veio ao mundo. Senhor Jesus, o Senhor veio ao mundo para desfazer as obras do maligno. Então desfaça, Deus, todas as obras do maligno preparadas, arquitetadas, forjadas contra a nossa casa e a nossa família. Deus, quebra as correntes, as muralhas, quebra, Deus, as fortalezas, quebra, Deus, as palavras de maldição. E mostra, Deus, a Tua infinita misericórdia. Mostra, Deus, a Tua graça, porque nós não somos dignos, mas por intermédio do sangue derramado na cruz do Calvário,
Riba que a salvação, a libertação, riba e a restauração, entendendo da nossa casa nessa noite. Ó Deus, e que tudo aquilo que foi projetado, tudo aquilo que foi arquitetado, preparado contra a nossa casa e a nossa família, que não venha prosperar. Remante, rebose, remante, riba Deus, que não venha prosperar. Ó Deus, que a tua luz venha dissipar todas as trevas. Que a tua luz, ó Deus, rimante, venha brilhar, riba nos nossos corações. Que haja, Deus, amor, riba, que haja, Deus, os frutos do teu Espírito Santo dentro da nossa casa, em nome de Jesus. Pai, conceda-nos uma noite abençoada. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Que toda ferramenta preparada pelo inimigo contra nós e a nossa casa, Deus, para essa noite que não venha prosperar. Esconda-nos, ó Deus, debaixo do teu esconderijo, debaixo das tuas asas, como a menina dos teus olhos, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, já amanhã para todo sempre. Amém. Glória a Deus.